Fala galera, aqui é o professor Carlos de Boa e nós vamos falar hoje sobre Geografia de Goiás e o tema é Economia. Em 1970 surgiu o primeiro distrito agroindustrial de Goiás, na cidade de Anápolis, denominado de DAIA. É importante, concurseiros, em primeira mão sabermos 3 regras básicas, hein? Quando, onde e o porquê, ok? Então tá aí, hein? Em 1970, o nosso estado, nós temos o primeiro distrito agroindustrial que foi formado, criado na cidade de Anápolis, o DAIA. Qual é o objetivo? Bem, implantar indústrias de diversos segmentos e também aí o seu desenvolvimento só se efetuou a partir da década de 80. Então esses investimentos, eles estiveram muito ligados aí à questão agroindustrial, e atrair aí várias empresas para aquela região. No fim da década de 90, se destaca pela consolidação do seu polo farmacêutico, produtor de matérias-primas para a indústria de medicamentos. Atualmente, lá se encontram instalados 8 laboratórios farmacêuticos de médio e grande porte. A expansão do setor está ligada à lei dos medicamentos genéricos. Muito importante isso. A lei dos medicamentos genéricos, que abre a perspectiva de ampliar sua participação no mercado nacional e também internacional. Inclusive os maiores polos, os maiores laboratórios farmacêuticos da América Latina, dos 15 maiores, 8 laboratórios estão no DAIA. Ainda nessa década, na década de 90, lembrando que nós estamos entrando num período que adota o neoliberalismo, o fim da Guerra Fria, a questão do mundo globalizado, e aí aumenta esse fluxo comercial, isso facilita também. Então nessa mesma década, a década de 90, através de fomentos e incentivos, permitiu a implantação de outros distritos, como é o caso do Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia, conhecido como o DAIAG, Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia, importantíssimo, naquela região ali da Grande Goiânia também, envolvendo ali, pegando o município de Aparecida. Nós temos também o Distrito Minero Industrial de Catalão, o DIMIC, onde está instalada uma montadora de automóveis, a Mitsubishi. Ali, então, adota o sistema produtivo chamado Fordismo. Nós temos também no nosso estado o Distrito Agroindustrial de Itumbiara, o DIAGRE, com a presença de várias esmagadoras de oleaginosas. Nós temos também no Distrito de Mineiros o DAIM, minérios metálicos. Então vejam só, o nosso estado, quantos parques industriais que nós temos. Vamos lá? Nós temos então o DAIA, que surgiu na década de 70, e na década de 70 nós já até comentamos, nós tivemos 2 crises mundiais do petróleo que afetam toda a economia mundial, e o Brasil aí nesse regime militar há um avanço ao chamado milagre econômico, e a década de 80, chamada de década perdida, nós continuamos tendo um desenvolvimento desse distrito agroindustrial. Atualmente se destaca principalmente pelo polo farmacêutico. Nós temos em Aparecida de Goiânia uma região que concentra muitas e muitas empresas, somente na área de alimentos, que é o DAIAG, Aparecida de Goiânia. Nós temos em Catalão, DIMIC, nós temos uma montadora, a Mitsubishi. Em Itumbiara, o DIAGRE. E em Mineiros, nós temos o DAIM, e muitas empresas ali de extrativismo mineral. A composição da economia do estado de Goiás está baseada, preste atenção, as áreas que se destacam na economia do estado de Goiás. Primeiro, produção agrícola. Segundo, pecuária. Terceiro, comércio. E principalmente, e aí nós temos que destacar, uma área que vem crescendo muito, a questão do extrativismo mineral. Nós temos também empresas alimentícias, empresas têxteis na área de confecção, mobiliária, metalurgia e madeireira. Então essas áreas
é que se destacam, né, na questão econômica do nosso estado. Muito importante vocês ter isso aí em mente. Os setores que movimentam a economia do estado de Goiás. Ou seja, vale destacar o agronegócio, né, que hoje envolve toda a cadeia produtiva, nós vamos falar daqui a pouco. Nós temos também o setor do comércio, né, que é o setor terciário, muito forte no nosso estado. A questão da indústria, o estado de Goiás hoje não trabalha apenas somente com o extrativismo mineral, mas tem outras também, somente na questão do extrativismo vegetal e até o extrativismo animal. Então, e outra coisa que é forte no nosso estado é a questão da confecção. A agropecuária é a atividade mais explorada no estado e uma das principais responsáveis pelo rápido processo do agronegócio, que Goiás vem, né, nos últimos anos, principalmente a partir da década de 60, Goiás vem mudando a face da economia, não só da nossa região, mas de todo o país. Privilegiado com terras férteis, água abundante, clima favorável e um amplo domínio na tecnologia da produção, o estado é um dos grandes exportadores de grãos, além de possuir um dos maiores rebanhos do país. Então vamos entender um pouco por que o agronegócio então deu certo no nosso estado. Primeiramente, sobre a questão de solos. Nós temos no nosso estado, o que predomina são os latossolos. Nós temos latossolos amarelados e latossolos avermelhados. Mas nós temos também, na parte meridional, ou seja, sul do estado, as chamadas terras roxas. Então o estado de Goiás apresenta, sim, vários tipos de horizontes. Tem lugares que realmente o solo é mais pobre, né? Tem muito alumínio, mas você já tem a correção usando a calagem. Você introduzindo aí calcário e você corrige a questão do alumínio. Sobre também a questão da água, nós já falamos em aulas anteriores, Goiás é um divisor de águas, não só do Brasil, mas também da América do Sul. Nós somos um berço cerrado, berço das águas. Nós alimentamos as principais bacias hidrográficas do Brasil. Vale salientar, bacia amazônica, bacia Tocantins-Araguaia, bacia do Paraguai, bacia do São Francisco, bacia do Paraná. Nós alimentamos vários aquíferos, entre eles o maior aquífero de extensão do mundo, o Guarani do Mercosul, que compreende 8 estados brasileiros. Tem uma área de 1.200.000 km². Então a questão de água, nosso estado é abundante sim. Clima favorável. O nosso estado está entre uma zona climática chamada intertropical. Então, o que predomina é o clima tropical típico, ou seja, nós temos 2 estações bem definidas. Um verão quente, mas chuvoso, e o inverno seco e ameno. Isso favorece para a questão da biodiversidade, para a policultura. E nós temos também a questão do domínio na tecnologia. E por que isso é importantíssimo? Na década de 60, em pleno governo Juscelino Kubitschek, foi implementado o plano de metas. E dentro desse plano nós temos a Revolução Verde e a Revolução Agrícola. O que é a Revolução Verde? São sementes selecionadas feitas em laboratórios, que hoje nós chamamos de organismos geneticamente modificados. Então, isso favoreceu o aumento da produtividade. Isso favorece, né, ao combate ao intemperismo físico, químico e biológico. Nós temos também, né, no nosso estado, a partir dessa década de 60 e aí por diante, nós temos também a Revolução Agrícola, que são maquinários adequados. Maquinários adequados, nós temos além disso técnicos, né, que pode melhorar a produtividade, ou seja, o lucro sobre a produção. Então o nosso estado hoje é sim um celeiro de grãos. Nós somos um dos maiores exportadores de grãos desse território nacional. Pelo fato de sua capital fazer parte do eixo econômico Goiânia, Anápolis, Brasília, e de estar localizada num ponto estratégico,
numa das maiores áreas agropecuárias do mundo. Formou uma economia bastante dinâmica. Então, eu falo que a nossa região é o coração do Brasil, né? Nós temos aí uma facilidade, a logística, né? Nós podemos ligar aí todas as regiões em qualquer lugar do Brasil. Isso é interessante. O estado de Goiás enfrenta um grande desafio: tentar conciliar a expansão da agroindústria, o agronegócio, e da pecuária com a preservação do bioma cerrado, que hoje, nós já discutimos, é considerado uma hotspot, ou seja, um bioma ameaçado de extinção. Bem, o estado de Goiás destaca-se em vários segmentos na área da produção. Vamos lá? Podemos aí dar como exemplo a produção de arroz, café, algodão, feijão, milho, soja, sorgo, trigo, cana-de-açúcar, alho e tomate. Vejam só, né, a diversidade. Então, mais uma vez, é importante você lembrar aí que o estado de Goiás é sim um celeiro de grãos. Arroz, café, algodão, feijão, milho, soja, trigo, sorgo, cana-de-açúcar, alho e também tomate. Isso só na questão da agricultura. Também vale lembrar a questão da criação, que nós vamos falar agora, do gado bovino. Atualmente, Goiás tem a liderança nacional na produção de grãos. Goiás é também o segundo maior produtor de algodão em pluma. Possui a quarta maior área cultivada com soja no país, além de ocupar o quinto lugar no cultivo de milho. A safra de girassol cresceu na década de 90 476%. 476% em relação ao ano anterior. Bem, isso nós estamos falando aí, né, no finalzinho da década de 90, 1999. Então, para você ver que a Revolução Verde Agrícola trouxe, sim, benefícios, né, para a economia do nosso estado. Lembrando que eu tenho que mostrar os dois lados. Infelizmente, o bioma cerrado também sofre, né, as suas consequências. Bem, então, nós temos aqui a relação com a questão do girassol, grande produtor. E aí, a outra parte que eu falei para vocês, que Goiás também tem um know-how, né, no cenário nacional, é a questão da criação do rebanho do gado bovino. A criação pecuária compreende, olha só, 22,7 milhões de cabeças de gado bovino. 22,7 milhões de cabeças de gado bovino, dados que nós temos aí de 2015. 1,9, né, milhão de suínos, que está na casa de 49,5 mil bufalinos, além de equinos, asíneos, jumentos, mulas e burros, ovinos e aves. Detém o terceiro maior rebanho de gado bovino do país. Então, hoje Goiás é, sem dúvida nenhuma, tanto na questão leiteira e no gado de corte, aí, um destaque nacional. Isso é muito importante. Atualmente, nós temos cerca de 22,7 milhões de cabeças de gado bovino. Em Goiás, a pecuária está experimentando um crescimento extraordinário, fornecendo, além da produção do leite, outros derivados como carne, couro, lã e pele. Aqui nós temos, então, um gráfico que é importante sempre vocês, concurseiros, darem uma olhada na questão dos gráficos, olhando a data, olhando qual região e principalmente o instituto, né, a fonte, se ela realmente é uma fonte ligada ao IBGE, ligada a órgãos internacionais, FAO, a Unesco, né, a OMC, ou seja, a ONU, Banco Mundial, isso é muito importante. Então nós temos aqui um gráfico que fala sobre o PIB, né? Ou seja, o Produto Interno Bruto do Estado de Goiás, num período aí de décadas, né? De 2000 a 2010. O PIB de Goiás em 2010 atingiu o valor de 97,5 bilhões de reais aproximadamente. 97,5 bilhões de reais, com um incremento de aproximadamente quase 12 bilhões
sendo este o maior incremento desde 1995. O estado de Goiás é considerado o 9º maior PIB do Brasil, dentro da federação. Então nós somos o 9º maior PIB. PIB é aquilo que se produz, Produto Interno Bruto, num período aí, nesse caso, nós temos aí um gráfico de um período de 10 anos, mostra a ascensão. Nós saímos de 26,25 bilhões de reais e hoje nós temos aí um superávit de aproximadamente quase 98 bilhões de reais. Bem, número do agronegócio brasileiro, e aí nós vamos inserir a questão do Estado. Mas primeiramente vamos entender o que é o agronegócio, né? Para que você tenha aí, tirar todas as suas dúvidas. O agronegócio envolve toda a cadeia produtiva. O agronegócio vai envolver toda a cadeia produtiva, ou seja, do setor primário, que nós chamamos de matérias-primas, ou simplesmente o extrativismo. Muitos chamam de commodities. Então, o setor primário é aquilo que é extraído da natureza. Nós temos o setor secundário, que são as indústrias, que vão transformar esta matéria-prima em derivados. O setor secundário, nós temos então alguns tipos de indústrias que se destacam na nossa região também. Indústrias de bens duráveis, bens não duráveis e também bens de consumo. Então, nós temos aqui, vamos voltar, a cadeia produtiva do agronegócio. Ela envolve toda essa relação, desde o setor primário, passando pelo secundário, que vai transformar essa matéria-prima em derivados, até chegarmos no setor terciário, ou seja, os chamados beneficiadores, o comércio, né, os consumidores. Então, Goiás se destaca, sim, no cenário nacional, como sendo um estado que trabalha com agronegócio. Diferente da agricultura extensiva, de uma pecuária extensiva. Hoje nós temos no nosso estado a chamada Revolução Verde e Revolução Agrícola. Não esqueça disso, tá? Então aqui nós temos alguns dados importantes. O PIB da agricultura é de 1 trilhão, né, de reais, o que representa cerca de 20% da economia brasileira. 20% da economia do nosso país. O setor apresenta cerca de 46% das exportações atualmente do nosso país. 46%. Olha a importância desse setor para a economia. E Goiás, voltando aqui, nós somos o maior produtor de grãos. E nós trabalhamos não apenas com grãos, mas nós trabalhamos também com a transformação desses grãos em derivados. Entre 25 e 30 milhões de pessoas trabalham com o agronegócio. Cerca de 30% do pessoal ocupado do país, direta ou indiretamente. Nós chamamos de população economicamente ativa. Isso é direta. O que é uma população economicamente ativa? É que tem carteira assinada. Ok? E o outro lado, nós chamamos de população economicamente inativa, ou seja, aquelas pessoas que não contribuem, né, para o Estado, não têm carteira assinada. Então nós temos aproximadamente cerca de 30 milhões de pessoas trabalhando diretamente com carteira assinada ou indiretamente, né, trabalhando aí como uma forma diarista, uma prestação de serviço. 90% do crescimento, 90% esse setor cresceu. Da produção nos últimos anos deve-se à produtividade. Gente, o que é produtividade? É o lucro que você vai ter sobre a produção. E isso o Brasil vem batendo recordes e recordes todos os anos, porque está usando técnicas apropriadas, está usando sementes selecionadas. Isso facilitou e muito. Sem contar que o Brasil tem 5 massas de ar, né? E nós temos aí solos relativamente bons para alguns tipos de plantio. E a nossa topografia também favorece, né? Nós temos aí planaltos, planícies e depressões. Isso tudo favorece para que esse crescimento cada ano aumente, né? Na questão da produtividade. A tendência em longo prazo é a
produtividade crescer às taxas mais modestas, algo em torno de 1,6% ao ano, enquanto hoje está em torno de 4%, contra 2,2% em relação aos Estados Unidos. Os 3 estados que se destacam no crescimento da produtividade anual hoje são Minas Gerais, crescimento acima da média nacional, em torno de 6,5%, o estado da Bahia, também acima da média nacional, em torno de 5,7%, e o nosso estado, que também está acima da média nacional, em torno de 5,5%. Bem, a característica básica, né? E é importante agora, por que o agronegócio deu certo? Condições favoráveis para o agronegócio no nosso país. Primeiro, disponibilidade de terras agricultáveis, abundância de água, tecnologia de ponta, luminosidade, clima favorável e o solo. Isso tudo são fatores positivos, né? Para que o nosso país e o nosso estado, logicamente, possa aumentar cada ano a sua produtividade. Desafios a serem vencidos. Infraestrutura e logística é um grande empecilho, é um grande enclave, né? Porque a logística, como escoar a produção? Não dá um país com dimensões continentais usar apenas rodovias. Legislação tributária complexa, recursos financeiros inadequados, gestão empresarial, mão de obra, principalmente mão de obra qualificada e concentração em grandes empresas, que nós chamamos de dumping, certo? Bem, agora vamos ao outro gráfico. Participação relativa da área colhida dos principais produtos agrícolas do estado de Goiás entre 2016 e 2017. Esses dados são recentes, ok? Isso é muito importante para vocês. Demais culturas, 2016, cerca de 6,9%. 2017, 7,9%. Cana-de-açúcar, 2016 e 2017, os dados batem, cerca de 15,4%. Milho, nós tivemos aí um leve crescimento também na área colhida, né? A produção vem aumentando. Em 2016, 22%, em 2017, 22,8%. Vale lembrar que nós estamos vivendo uma crise financeira e econômica mundial. E mesmo assim o estado de Goiás vem reagindo no setor agropecuário. Soja. E aí nós temos então uma leve queda, né? Mas ainda dentro de uma média acima da média nacional. Nós somos aí um grande celeiro de grãos, um grande produtor de soja. Em 2016, 55,7%. E em 2017, cerca aí de aproximadamente 54%. Saldo do emprego formal. O que é o emprego formal? Volto a dizer, a gente chama de população economicamente ativa. É aquela pessoa que contribui com carteira assinada, né? Então, saldo de emprego formal seletiva do agronegócio de 2015 a 2016. Se nós olharmos o Brasil, nós temos aí uma média de 17.312 e Goiás tem uma média aí em torno de 8.355, né? Então nós temos alguns estados brasileiros em déficit, ou seja, né, não geraram empregos, né? E Goiás mostra um saldo positivo em plena crise mundial. Estamos atrás, sim, de duas regiões. É o caso do Mato Grosso, que gerou em torno de 8.567, e o Rio Grande do Sul, que gerou em torno de 21.069 trabalhos formais, com carteira assinada. Efetivos dos rebanhos segundo os municípios. E aqui nós temos um dado, né, dos maiores rebanhos bovinos, no caso do estado de Goiás. O maior rebanho se concentra em Nova Crixás, tá? Ao número, esse efetivo aqui, ele é volátil. O interessante é você saber, pelo menos aí, onde se concentram os maiores rebanhos bovinos do nosso estado. Então nós temos em primeiro lugar Nova Crixás, segundo lugar São Miguel do Araguaia, depois Caiapônia, Rio Verde, Jussara, Porangatu, Quirinópolis,
Jataí, Mineiros, Morrinhos, Itarumã, Montes Claros de Goiás, Doverlândia, Aruanã, Itapirapuã, Goiás, Niquelândia, Formosa, Piranhas e fechamos então aqui, nós temos Crixás e também Piracanjuba, ok? Então nós temos aqui uma lista, né, de literalmente os maiores rebanhos do nosso estado. Então vale salientar aí a região de Nova Crixás e também São Miguel do Araguaia. Unidade de Conservação do Estado de Goiás. Parque Nacional das Emas, que fica localizado, né, na região ali de Mineiros, no sudoeste do nosso estado. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no município de Alto Paraíso e Cavalcante. Inclusive, nessa região está o ponto mais alto do estado, né? O pico, né? A Chapada dos Veadeiros. Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco. É aquela região, fica entre Goiânia e Anápolis. Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco. Parque Estadual de Terra Ronca, no município de São Domingos. Parque Estadual de Terra Ronca, no município de São Domingos. Parque Estadual da Serra de Caldas, no município de Caldas Novas. Isso aqui é muito importante. Essa região é uma das nascentes do aquífero Guarani do Mercosul. O maior aquífero do mundo em extensão, uma das nascentes está exatamente nessa região aqui, né, no Parque Estadual da Serra de Caldas.